Olá, amigos, hello peoples, personas, ticos, ninhos, ninhas. Bom, mais uma aula de geografia básica, aula 12, a terceira parte na área de mapas de cartografia, certo? E terceira e última, né? Que encheu o saco essa porra. Bom, hoje vamos falar sobre, mapa para variar, né? Sobre escalas, os tipos de escalas que tem, rosas do vento, coordenadas, convenções, legendas, e falar um pouco sobre gráficos e tabelas também, porque por incrível que pareça também faz parte da ciência da cartografia, certo? Bom, começamos por escalas. Vamos falar primeiro que escala é um nome muito genérico, porque ela pode ser usada tanto para dizer que parte você está usando, né, o tamanho em si que você vai aumentar ou diminuir, e pode ser usado como um número que você vai usar de medida. Quer dizer, é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai entender essa porra. Olha esse grande exemplo que nós temos aqui. Temos um mapa mundi desse lado. Aqui temos um mapa da Europa e aqui um mapa de Portugal. Então, como são as escalas? Aqui a escala é pequena, embora o mapa seja grande e a ampliação seja grande, dá para ver aqui que está 1 por 600 mil, 800 mil, sei lá, 800 milhões, né? Ou seja, cada uma dessas partes vale 800 milhões. Essa é a escala pequena. Depois, aumentando a escala, a gente está pegando uma parte disso daqui e está colocando num pedaço de papel do mesmo tamanho, veja só. Quase do mesmo tamanho, né? Ou seja, a gente está ampliando a Europa. Então, nesse caso, a escala vai aumentando, certo? A gente está pegando o que era o globo terrestre inteiro, está pegando uma outra parte que é só a Europa, colocando num tamanho de papel praticamente igual. Depois a gente faz uma escala ainda maior, a gente vai pegar só o mapa de Portugal. Então, olha só o detalhe. Aqui, por exemplo, quando a escala for muito pequena, você não tem muitos detalhes. Quanto menor a escala, menos detalhes. Por exemplo, a Europa. Aqui a gente mal consegue ver a Europa. No Mundi, a gente mal consegue ver onde está a Europa, mas está aqui. Agora, ver onde está o país de Portugal, então você quase não vê nisso daqui. Então, os detalhes são muito pequenos. É só nomenclatura, na verdade, isso, né? Menor escala, pega, por exemplo, o globo, que seria a menor escala que se tem ideia, né? Que se pode ter. Agora, maior escala, aqui é genérico, porque, por exemplo, Portugal, você podia pegar um bairro de Portugal e mapear ele. Quer dizer, seria uma escala ainda maior, né? Por isso que eu falo que é genérico. Olha outro grande exemplo aqui. Nós temos um mapa mundi, dizendo que é uma pequena escala. Depois o mapa do estado de São Paulo, estaria em algum lugar muito pequeno aqui que mal daria para ver. E depois uma outra escala maior ainda, que é o mapa da cidade de São Paulo. Porém, podíamos pegar um bairro aqui, por exemplo, Guaianazes, e mapear ele e aumentar. Seria uma escala maior ainda. Depois pegar uma vila de Guaianazes, seria maior ainda. Quer dizer, é tudo muito genérico, essa nomenclatura. Porém, além de servir para isso, a escala, que todo mapa seria obrigatório ter, teria que ter, mas não tem, não são todos que tem. Tem que ter esse tipo de escala, ou numérica ou gráfica. Para que serve? Ela está dizendo o quanto aquele lugar foi reduzido para se colocar numa folha de papel. Você vai colocar, por exemplo, o mundo inteiro no pedaço de papel, ele foi reduzido, sei lá quantos milhões de vezes. Você foi pegar uma cidade, foi não sei quantas mil vezes. Ou você vai pegar um bairro, centenas de vezes, dependendo do que você pegar. Então é muito importante você ter isso daqui no mapa, para você fazer uma medida de um lugar a outro. Aí nós temos dois tipos. Essa aqui é a numérica. Ele está dizendo que cada centímetro, milímetro, dedo do mapa vai valer 500 mil vezes isso. Ou seja, você pegou um mapa, mediu lá 1 centímetro,
Para saber o tamanho certo daquilo, você vai multiplicar por 500 mil. Isso aqui podia ser 1 milhão, podia ser 100, podia ser 10. E aqui nós temos também a gráfica. Normalmente, pelo menos grande parte do mundo, faz isso aqui em centímetros. Cada cubinho desses aqui, cada um desses risquinhos, vai valer 1 centímetro. Mas ela é bem mais importante do que essa. Vamos supor que você pegou um mapa de algum lugar, só que o mapa era muito grande para você andar com ele na mão. Você, pô, vou tirar uma xerox e reduzir essa porra. Aí você tirou a xerox e reduziu, quer dizer, essa escala aqui já foi pro saco. Não tem mais. O que era 1 por 500 mil, talvez esteja agora 1 por 1 milhão. Mas você não sabe, você reduziu, a máquina não, você não sabe quanto foi reduzido aquilo. Aqui você já pode usar a regra de 3, porque quando reduziu o mapa, reduziu isso daqui também. Então aqui o que era 1 centímetro, agora está valendo meio centímetro, ou 1/4 de centímetro. Aí você vai ter que fazer aquela porra daquela continha da regra de 3 e se fuder, né? Como não é aula de matemática, não vai ensinar essa porra. Eu sou muito filha da puta. Olha só um grande exemplo aqui. Nós temos uma porra do Peru, é tão de sacanagem, né, meu? Pô, tanto lugar do mundo vai pôr logo o Peru. Bom, nós temos aqui, por exemplo, uma escala gráfica. Ela é gráfica, ou seja, eu posso pegar até na tela aqui, medir essa porra, tá dizendo aqui, ó, esse pedacinho daqui a aqui vale ou 200 milhas ou em 300 quilômetros. Eu venho aqui e meço, ou seja, ele está me dizendo que cada, 4 centímetros quase, tem esse valor em 300 quilômetros. Aí eu quero medir, vou na porra da régua, vamos ver que tamanho que tem o peru. No bom sentido. Peru, porra. Aí o peru tem... vamos lá, vamos pegar pelo maior aqui. 19 centímetros. Avaliar por peru, um peru até que razoável, né? Então você vai pegar esses 19 centímetros e vai fazer a regrinha de 3 com o valor que você tem aqui. É coisa simples, eu não vou fazer porque eu não estou com saco para isso. Tá bom? Seguindo adiante, tem um outro exemplo aqui, já com uma escala numérica. Essa já não dá para se levar em conta nesse caso, porque isso aqui está na tela, não está no papel. Não sei se isso aqui já foi ampliado, se não foi reduzido. Então, como seria feito, supondo que você tivesse papel, que essa fosse realmente a escala real? Você vem com uma régua, mete aqui, eu quero ver a de Porto não sei o que para lá, nossa, a Tanzânia. Aí você vai lá, tantos centímetros, multiplica pela escala, é a quilometragem que você tem de um lugar para outro. Você podia fazer de Angola para Lesoto, de qualquer lugar da África aqui, ou de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que tenha no seu mapa uma escala. Por isso é importante. Lembrando, deixando bem claro, que a escala numérica só vale se você tiver com um mapa original que não foi reduzido nem nada. Senão vai ter que usar a escala gráfica, que nesse aqui não tem. Certo? Fácil, né? Eu tinha falado da outra aula sobre os tipos de mapa, né? Isso aqui é uma carta, chamam-se, né? Se consegue aqui através do IBGE, consegue. Então é uma coisa super completa, vai ter indicação, ter meridianos paralelos, ou seja, longitude e latitude. Ele tem muitos detalhes. Na teoria é uma escala grande, porém podia ser uma escala maior se eu ampliasse um lugar aqui, né? Deu para entender isso daí. Outra coisa muito importante que tem que ter nos mapas é a rota dos ventos, que é isso daqui. Indicação do norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Quer dizer, na verdade não precisa ter. Se tiver uma indicação só, por exemplo, o norte, normalmente em todo o mapa teria que ser o norte sempre para o lado de cima do mapa, né, para o topo. Se tiver só indicação norte no topo, já está ótimo. Se não tiver, na teoria teríamos que aceitar que o norte está ao topo. Mas seria importante ter isso daqui, a rota dos ventos. Coordenadas também não são todos os mapas que tem. Eu peguei um bom exemplo aqui, mas para entender latitude, ou seja, os paralelos, né, as linhas horizontais, que a gente tinha falado na outra aula, e longitude ou meridianos, são as linhas verticais.
que vão de 0 a 180 nos meridianos e de 0 a 90 nos paralelos. Como a gente sabe, por exemplo, um lugar aqui, vamos pegar um lugar específico aqui, aqui no Paraná, estamos lá, latitude abaixo do zero, então aqui 25, por exemplo, né? Colocando num ponto, latitude 25, sul, porque está abaixo do Equador. Supondo que não tivesse aqui, você sabe que o número aqui está sempre baixando, então é no sentido sul. Se tivesse subindo, seria norte. A mesma coisa serve os meridianos. Aqui não está indicando se é leste ou oeste, mas como o número está vindo da direita para a esquerda, sentido horário, eu sei que é oeste. Se fosse aumentando o número no sentido normal, né, em crescente, seria para o lado leste. Então vamos ver que esse xzinho aqui do Paraná está em latitude 25 sul, longitude 60 oeste. É fácil isso aqui, né, gente? É quase um jogo da velha. Aqui mais um exemplo de mapa onde tem latitude, longitude, uma legenda, que também é muito importante ter nos mapas, a gente vai ver a seguir. Embora não tenha os números, deveria ter pelo menos um deles, né? Mas tem o Equador aqui. A gente segue essa linha, certo? Só para dar exemplo nessa porra aqui. Outra coisa muito importante nos mapas são os símbolos e cores, ou chamados de convenções de cartografia. Isso aqui tem uma regrinha básica para ser usada, embora poucas pessoas ou poucos mapas têm isso daí. Mas quando você faz um mapa, você não pode colocar lá um risquinho, ó, isso aqui é uma avenida, isso aqui é outra, aqui é a linha de trem, tudo com o mesmo símbolo. Normalmente usa um sistema de símbolos, para saber o que é rio, o que é avenida, o que é estrada de terra, o que é linha de trem, linha de metrô. Então aqui tem vários, estação de trem, cidade, se é pequena, média ou grande, a Rosa dos Ventos, que é muito importante, hotéis, ou seja, dependendo do que tipo de mapa você for fazer, você vai usar um símbolo diferente. Ou você pode criar até o seu, desde que você coloque numa legenda embaixo. Isso também teria que ter uma legenda, né, embaixo. Eu pus aqui alguns outros tipos também. Aqui diz vias duplicadas, vias asfaltadas, né, pavimentada, terra, linha de trem. Ou seja, o importante é assim, quando você fizer um mapa, você colocar o que tem nele. Se é uma avenida, se é uma via dupla, se é via simples. Coisa simples, gente. São só símbolos que você tem que colocar na porra do seu mapa. Tem um outro exemplo aqui de mapa, esse aqui é interessante, que ele tem uma legenda de cores aqui. Olha, é um mapa, eu diria que até que meio que perfeito. Ele tem um título, que está dizendo que é altimetria, né? Ou seja, altitude. Ele tem indicação, tem, pelo menos em número, as coordenadas, tem uma escala, praticamente completo. Faltava ter uma data, né? Que assim, o mapa teria que ter orientação, tá aqui, título, tá aqui, data, faltando. Tem a escala, tem a legenda, tem as coordenadas, tem a fonte de onde foi tirada essas informações, também é muito importante. Ou seja, o mapa meio que perfeito. Só faltou data, mas como se fala de relevo, data é uma coisa meio que, sei lá, não tem tanta necessidade, porque o relevo vai mudar só daqui a alguns bilhões de anos. Então não adianta. Mas é importante entender o sistema de cores que usam. Por exemplo, para altitude, vai sempre de uma cor fria para uma cor quente. Nível do mar está em azul, ou seja, toda essa parte, tirando o azul claro, que é realmente o mar, a parte azul escura ali, nível do mar. Então vai subindo, conforme vai subindo ele vai indo para um azul mais claro, até que ele chega no verde, que é uma altitude já razoável, amarelo, até que o vermelho, que são os pontos mais altos que existem aqui no Brasil. Fácil de entender, né? Quando você começa a entender isso daqui, começa a entender a legenda, tudo fica bem mais fácil, desde que tenha uma legenda, né?
Outra coisa muito importante, por exemplo, esse daqui que eu acabei de passar é um mapa sobre altitude. Ele podia ser feito assim, chamado de curva de nível. Vocês já devem ter visto, se vocês procurarem pelo Google, vocês vão achar. Ele mostra a altitude, porém como o lugar é plano, ali estava representado em cores. Se você quer um negócio mais certo e preciso, ou seja, numa escala grande, né, você pegar um mapa de um bairro, você pode fazer da seguinte forma, é como se fosse um anel. Você pega um morro, por exemplo, vai cortando ele em anéis e vai fazendo esse desenho. Então mostra a altitude. 20 metros normalmente acima do nível do mar, depois na segunda onda 40, 60 e assim vai, até chegar o topo do lugar que você está. Para passar isso para o papel, ele vai ficar mais ou menos assim, tipo de um anel. Bem interessante, né? Bom, mais ainda sobre mapas, temos ainda legendas, né, que a gente acabou de falar. Esse aqui está bem especificado. É um mapa sobre indústria, embora não tenha um tema aqui em cima, está aqui na legenda. Então ele tem um título, não tem orientação, mas sabemos que o norte está para cima, porque conhecemos o mapa do Brasil. Não tem data, pelo que eu estou vendo aqui, deveria ter, porque se está falando de indústria, é uma coisa que muda até de 10 em 10 anos, às vezes até menos. Bom, tem escala, tem as coordenadas, não tem a fonte de onde foi tirada essa informação. Então assim, gente, a maioria dos mapas falta alguma coisa. Deveria ter, mas não tem. Então quando vocês fizerem, entendam, né? Outra parte da ciência da geografia são as tabelas. Assim, é tão importante saber fazer, como mais importante ainda de ler a tabela. Para que serve a tabela e gráficos que nós vamos ver a seguir? Vamos supor que você esteja vendo uma porra de uma revista aí, uma Veja, uma Época, uma Isto É. Aí tem aquele texto gigante falando sobre o desmatamento da Amazônia. Eu falei, eu não quero saber dessa porra, quem desmatou, quem foi preso. Eu quero saber os números, o que tá rolando. Você vai direto na porra do gráfico. Aí tá lá, em 2001 foi desmatado 18 mil quilômetros. Aí em 2002, 21 mil. Aí subiu até 2004. Depois começou a cair. Gente, é bom entender isso. Lógico que isso aqui tem o ano. Assim como mapas, gráficos também tem que ter um título, que está aqui, desmatamento da Amazônia. Data, não precisa pôr uma data específica, ele já está constando na tabela mesmo, já conta isso daí. E precisaria de uma fonte, né, de onde foi tirada essas informações. Nesse caso aqui não tem, mas precisaria ter. Mas é muito fácil entender, economiza você ter que ficar lendo um texto gigante. Já pensou se fosse isso aqui, você ler? Agora não, você bateu o olho, você vê. Gente, é uma coisa simples, fácil de entender. Outro tipo de tabela nós temos aqui que fala sobre... O que é isso daqui? Eu nem sei, mano. Investimento em educação por país, né? Então diz aqui os países que investem mais em educação. No caso, Islândia, Noruega, Suécia, Nova Zelândia. Aí você vai achar o Brasil, na teoria, em 16º. Dizendo que se investe 6,7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente vai ver isso quando entrar na parte de geografia humana. Gente, pode até dizer que investe esses 6,5%. Aí é desviado mais ou menos uns 5,7%, sobra 1%, por isso que a educação hoje é uma bosta. É uma bosta. Também eu não vou nem esticar muito esse assunto, porque é assunto para depois. E ver que mesmo com esse investimento que dizem ter, o Brasil fica em número 63 no ranking. Quer dizer, é uma bosta, né, meu? Eu nem vou falar dessa porra, que eu fico mais puto ainda. Aqui chegamos a outra tabela. Corrupção por país. Então tem dos países mais corruptos do mundo, e o Brasil está na posição 76. Muito bom, hein? Estamos de parabéns. Em nível de roubalheira. E o mais legal, gente, isso daqui é sempre a tabela, você não precisa ler o texto gigante que teria ali por trás, você já entendeu tudo. Eu nem vou ver que são aquelas linhas lá. Mas você pode pegar todos esses dados e passar inclusive para um mapa. Olha que legal. Percepção, né? O nível de percepção dos países mais corruptos do mundo. Então, em vermelho estão os países que mais
roubaram, vê que nota praticamente a América do Sul inteira, tirando Chile e Uruguai. América Central também, incluindo o México. A África quase inteira. A Ásia também quase inteira. Porra, só tem corrupto nessa porra. Aí você vê os países melhores desenvolvidos, são os que não tem muita corrupção. São os amarelos mais claros, tá? Entraria o Canadá, Suécia, Islândia, Finlândia e algum outro lugar lá da Europa. Aí, num tom amarelo um pouco mais escuro, roubando, mas roubando ainda pouco, entraria Estados Unidos, Oceania, né, Austrália no caso, Chile, Uruguai, ó, na América do Sul, hein? E a gente nessa bosta. E a outra parte da Europa. Até um país da África, que eu não sei qual que é ali. Bom, mas isso aí foda-se, não vou entrar em detalhes. Então, é só para vocês entenderem que tudo que, quer dizer, quase tudo que você faz em tabela, quando se fala de lugares, você pode passar para mapa. É bem interessante. Você vendo esse mapa mundi aqui da corrupção, evita você ler um texto gigantesco sobre essa porra. Não, eu só quero aquela informação básica. Tá aí, ó. Uma beleza, uma maravilha. Além disso, outra coisa que ajuda a informação a ficar rápida são os gráficos. Então tem uma porrada de tipo de gráfico. Esse, por exemplo, é um gráfico que fala sobre a Bolsa de Valores, investimentos e tudo mais. Eu já tomei no cu em Bolsa de Valores, posso afirmar. Por exemplo, eu investi no certo período, que está aqui na tabela, bom, 2008, algum lugar de 2008, quando estava alto o investimento. Então você fica de zoião e fala, caralho, os caras estão ganhando dinheiro pra porra, você vai e investe. No outro mês, desaba e você tomou no cu. Você investiu, sei lá, 100 mil aqui, ó, quando você chega aqui você já está com 20 mil, você tomou no rabo. Aí vai passando o tempo, ela vai subindo, estabiliza, cai. Então, de vez de você ler um texto gigante sobre o que aconteceu com a Bolsa de Valores, você vem no gráfico e fala, entendi, ó. Quem investiu aqui, ó, tomou no cu, mano. Pegou, investiu alto pra porra, caiu. É o meu caso. Já quem investiu, por exemplo, na Apple, se não me engano, é esse gráfico, a Apple tá aqui, ó. Já deu a subidinha, caiu, depois subiu, se deu bem. Então, assim como as tabelas e os mapas, os gráficos também tem que ter um título, tem que ter data, tem que ter legenda e tem que ter fonte. Então esse aqui tem um título, não tem título, isso aqui o título está aqui, né? Valores de mercado em bilhões de dólares. Tem data? Tem, porque está aqui na tabela. Na própria tabela tem data, então não precisa colocar uma data específica ali. Legenda está aqui, está dizendo que o azul representa a Bovespa, o vermelho representa a Apple. Fonte, está dizendo fonte econômica, bom, deve ser algum lugar, mas fonte podia ser até Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Bovespa, ou qualquer porra assim. Então esse é um tipo de gráfico linear e esse aqui é mais um tipo de gráfico linear. Evolução do crescimento da população mundial. Pô, muito legal, tem desde 1800, quando se estimava que 1 bilhão de habitantes. Então, quando tem o gráfico, ele vai ter números aqui e aqui está dizendo. Aqui, no caso, são bilhões de habitantes, nesse caso são os anos. Então, em 1800 tinha 1 bilhão de habitantes, depois foi subindo, até que chegou em esse óculos não me deixa ver direito, 1930, quando chegou a dobrar a população mundial, 2 bilhões. Depois aumentou, foi aumentando. Então em 2010, a última estimativa, já estávamos em 7 bilhões de habitantes. Evitou de você ler um texto gigante. Você leu a tabela e fala, entendi tudo. Foda-se. Sacou? Muito bom, né? Então temos outro tipo de gráfico aqui. Esse é o gráfico em barras. Poderia ser representado também em linhas. Então quando se vai construir um gráfico, você tem que pensar na pessoa que vai ler. Não se vai ficar bonito ou não. O gráfico tem que ser uma coisa simples, básica. Você bateu o olho, você leu. Aqui, taxa de mortalidade infantil por região. Então, região Nordeste. Tá, aqui estão os nomes e aqui está a quantidade, fonte IBGE. Está dizendo que são 22 mortes que aconteceram no ano. Será que foi só isso? Não sei se está multiplicado por 100, por 1000. Bom, se for, deduz que foi isso. 26
mortes infantil. Eu acho que deve ser multiplicado por 100, então já está faltando informações. Isso porque é a fonte do IBGE, hein? Aqui de novo uma taxa de mortalidade, um outro gráfico igual, porém diferente. Ele está fazendo ele compara o ano de 2000, o ano 2010. Seria a taxa de mortalidade segundo as grandes regiões. Então diz que em 2000, no Brasil inteiro, foi 29,7%, enquanto em 2010 foi 15%. Ou seja, aumentou, né? Agora precisa ver se aumentou porque a população aumentou. Estou falando, gráfico você tem que ter muito mais informação, não basta só colocar ali. Teria que colocar quantidade, números, quanto subiu, quanto caiu, em porcentagem seria até melhor nesse caso, né? Será que subiu a porcentagem segundo os anos, segundo a população e tudo mais? Bom, outro tipo de gráfico é esse aqui em colunas. Olha, ele tem um título, programas televisivos favoritos, não tem data, a gente não sabe quando foi feita essa porra, tem uma legenda aqui e não tem a fonte. Então está dizendo que séries foram assistidas 20 o quê? 20%, 20 pessoas, 20 mil. Está dizendo que caricaturas foram 10 o quê? 10 mil, 10%, 10 milhões. Então, gente, é muito importante colocar todas as informações que se precisa num gráfico, para não ficar essa porra que a gente está vendo aqui. Ele é um gráfico bonito, fácil de ler, porém você não entende porque faltou informações aqui. Tá vendo só cada coisa besta? Outro gráfico em colunas, como aquele anterior, a gente aqui está fazendo... Está comparando homens e mulheres, aumento das mulheres no ensino superior, matrículas em faculdades por sexo, homem representando azul, mulher roxo. Então, 1970, 4M, deve ser 4 milhões, será? Teria que passar uma linha aqui, né? Então era menos mulheres. Depois, em 1980, a mulher começou a passar um pouquinho, 90 passou mais, até chegar a estimativa, lógico, projeção, está aqui 2010, isso aqui deve ser mais antigo ainda. A projeção é que 2019 sejam 14 milhões de mulheres para, sei lá, 9 milhões de homens. Mas dá para entender mais ou menos como é que é, né? Embora não tenha a data que foi feito isso daqui, mas deve ter sido feito entre 2000 e 2010, né? Porque aqui 2010 vai acontecer ainda, né? Uma projeção. Outro tipo de gráfica é o setorial, também conhecido como pizza. Por que pizza? Porra, porque tá claro, né? Parece uma pizza, caralho. Porra. Então é um gráfico setorial, tem um título, preferência por modalidades esportivas, porém não fala onde, aonde. No Brasil, na Europa, no mundo, na Ponte Rasa, na Casa do Caralho. Porra, fala onde é essa merda. E quando, né? Quando foi feito isso daqui? Foi em 1950? É agora? É uma bosta, viu? Mas dá pra ver que o futebol, esse gráfico setorial, ele é interessante, porque você vê ele bem, ele mostra um todo, um 100%. É o único gráfico que você consegue fazer isso daí, mostrar o todo 100%. Então esse aqui foi inteligente ao ponto de colocar 40% das pessoas daquela certa região, naquele certo período, tinha a preferência por futebol. 30% por vôlei, 15% por basquete, 10% por natação, 5% por outros esportes. Fácil de entender, né? Faltou informações só, mas é um gráfico bem interessante esse daí. Outro de pizza, que ele está fazendo comparativos, é outro gráfico setorial, né? Ao acordar, o que pensam os homens e as mulheres. Então, isso aqui não pôs a porcentagem, você vê, naquele lá tinha colocado, né? Mas como a gente faz isso daqui? Pega essa porra dessa pizza aqui. Se a gente pegar essa pizza e dividir ela ao meio, a gente sabe que nós vamos ter 50%. Então ter 50% e mais um pouco, talvez uns 70%. Então deduz-se aqui, 70% das mulheres acordam pensando em estar acordado para ir para o trabalho. Uma outra porcentagem um pouco menor, ir ao banheiro, uma porcentagem menor ainda, voltar a dormir, outra parte menor comer, e a outra parte bem pequena, minha barraca está armada, tá pensando em dar um picote. Já os homens, fodeu, né? A grande maioria, uns 70% talvez, um pouco menos, 65%, acorda pensando na porra da barraca que está armada, né? Ou vai, bom,
deixa pra lá. Outra parte, verificar, dormir. Bom, deu para entender como é que funciona isso aqui, né? O que faltou, faltou não, né? Talvez seja até a ideia do cara. Ele poderia ter colocado aqui as porcentagens de tudo, como naquele anterior que a gente viu, né? Depois a porcentagem. Esse aqui não pôs, mas mesmo assim é fácil de ver. Bem fácil de ver. Como é um gráfico de sacanagem também, foda-se, né? Bom, quem usa Excel, deve ter alguns outros softwares que fazem isso. Quando vocês fazem uma tabela e colocam as informações, ele te dá opções de fazer gráficos. Cabe a você que tá aí, você, caralho. Meu, alguém vai ver esse gráfico. Qual é o melhor gráfico que eu vou usar para representar o que eu quero? Então, quando você está falando de uma coisa de 100%, para mim, o melhor gráfico é o setorial, mas coloca as porcentagens. Agora, dependendo do caso, pode ser de volume, pode ser de barra, pode ser de coluna, pode ser linha. Ou seja, você faz o gráfico que achar melhor, dependendo do que você está fazendo. Você pode fazer gráfico linear com várias linhas, por exemplo, como acontece nas eleições, né? O vermelho é o filho da puta do Lula, o azul é o corno do Alckmin, e por aí vai. Assim como pode acontecer de colunas, bom, é só pensar antes de fazer. Aqui temos mais outros tipos de gráfico. Meu, tem uma porrada de tipo, eu não vou entrar em detalhes. O mais importante, gente, é que um gráfico tem que ser uma coisa simples e básica, para você bater o olho e entender. Bater o olho, pô, aí a informação que eu quero tá ali. Sacou? E ler o gráfico tem que ser mais fácil ainda. Aqui tem mais um monte de tipo de gráfico, de volume. Tá vendo? Esse aqui já é um gráfico meio confuso de se entender. Você sabe o que aumentou, o que subiu e tal. Se você não está se preocupando com números, beleza. Você olhou, enxergou, firme. Agora, quando se preocupa com números, fica mais complicado, né? Seria melhor ler a tabela. Ou pode fazer até os dois, né? A tabela e o gráfico. E se fala de regiões, pode até fazer um mapa sobre isso, né? Mapear. Tem softwares para isso também. Essa tabela eu coloquei aqui, aliás, uma tabela e um gráfico, né? Porque olha que legal o que você pode fazer. Isso aqui tá falando sobre cachaça. Porra, o cara pôs a garrafinha das cachaças e colocou a tabela delas. As cachaças mais bebidas. Depois ele colocou aqui embaixo a tabela dizendo quais são as melhores segundo o povo, né? Então muito legal, tem a Sagatiba 51 lá de Pirassununga. Oh, meus pés de Pirassununga. Beijo pra vocês. Aí tem Velho Barreiro, uma porrada de... Eu não tomo cachaça mesmo, só uma caipirinha, né? Deu pra entender, né? Então a gente pode usar arte, a gente pode usar imaginação pra fazer um gráfico, você pode fazer de tudo. Eu tava falando do Excel, o Excel assim, é uma forma fácil de você fazer. Depois você passa para um outro programa, para o Word, por exemplo, e pode fazer essas ilustrações juntas. Fica muito legal também. Bom, para encerrar, o que as pessoas procuram na rede? Caralho. Olha só, que interessante. Isso aqui não tem a data, mas é uma coisa bem real. Coisas interessantes. O mínimo da população. Entretenimento, vazio, nada. Redes sociais, quase um quarto da população, né? Uns 25%. Putaria. Todo mundo põe no Google, procura putaria. Gente, isso aqui liquida a nossa aula sobre gráficos, sobre tabela, sobre... que mais? Gráfico, tabela, mapa, tudo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder para vocês, mesmo de coração. Se tiverem alguma dificuldade com alguma coisa, eu estou realmente passando esse negócio muito rápido. Como eu falei, a nossa ideia é fazer a geografia básica, só uma forma rápida. Se tiver algum detalhe mais sobre isso, pode procurar no Google, pode me perguntar aí, tem o meu link embaixo, manda, chuta o balde, certo? Agradeço a presença de todos. Nós passamos aqui toda a parte de geografia física, ou seja, a parte exata da geografia. A partir da próxima aula vamos passar geografia humana, onde 1 mais 1 pode ser 4. Depois eu explico melhor isso aí. Beijo no coração, lembra de dar um ok, um não ok, mandar o professor e se fuder. Beijo pra vocês, é nóis!